Em 1962, navios de carga soviéticos estavam indo para Cuba quando a Marinha dos Estados Unidos traçou uma linha de bloqueio. Essa crise entrou para a história como um momento em que o mundo chegou mais perto de uma guerra nuclear. Em 2026, a mesma cena está se repetindo em um estreito diferente. Os Estados Unidos colocaram Hormuz sob bloqueio total com 3 grupos de ataque de porta-aviões e mais de 15 navios de guerra. No momento em que o bloqueio começou, petroleiros a caminho da China foram obrigados a voltar. O primeiro petroleiro fez uma inversão de marcha em 20 minutos. Dados de tráfego marítimo mostraram que um petroleiro chamado Rich Starry fez uma inversão de marcha repentinamente ao se aproximar de Hormuz. Depois a Áustria e pelo menos mais um petroleiro repetiram a mesma manobra. 3 petroleiros no total voltaram antes de chegar à China. O ministro da Defesa da China, almirante Dong Jun, subiu ao pódio e advertiu diretamente os LSL. Nossos navios passam por Hormuz. Temos acordos com o Irã. Não interfiram em nossos assuntos. Palavras fortes, mas ele não conseguiu proteger um único navio no mar. A China tentou romper a linha de bloqueio, mas falhou. 190 milhões de barris de petróleo iraniano encalhados no mar. A ponte estratégica China-Irã, construída ao longo dos anos, foi cortada da noite para o dia. A China voltará atrás da próxima vez também, ou forçará a passagem com navios de guerra? Para entender o peso dessa questão e por que o bloqueio é tão devastador para a China, é preciso olhar para a profundidade da relação Pequim-Teherã. A China é o maior parceiro comercial e cliente de petróleo do Irã. A iniciativa do Cinturão e Rota de Pequim utilizou portos iranianos, especialmente Chabahar, como um ponto de trânsito crítico. O Irã estava contornando as sanções dos Estados Unidos através da China. Petroleiros da Frota Fantasma transportavam petróleo para refinarias chinesas. A China, em troca, fornecia ao Irã tecnologia, infraestrutura e cobertura diplomática. Essa dependência mútua transformou ambos os países em parceiros estratégicos, e os Estados Unidos miraram precisamente nessa parceria. O bloqueio dos Estados Unidos colapsou este sistema em um único movimento. Ilha de Karg, o coração das exportações de petróleo do Irã, bloqueada. Chabahar, a rota alternativa da China fora de Hormuz, bloqueada. Bandar Abbas, o ponto de entrada e saída para tudo, bloqueado. Todos os canais que permitiam à China comprar petróleo iraniano barato foram fechados. Para Pequim, a perda não é apenas de petróleo. Sua esfera de influência no Oriente Médio através do Irã está encolhendo. O trecho iraniano da iniciativa do Cinturão e Rota tornou-se inutilizável. Bilhões de dólares em investimentos em infraestrutura ficaram pendentes. O escudo diplomático que a China forneceu ao Irã através da Organização de Cooperação de Xangai não funciona mais porque o problema está sendo resolvido não com diplomacia, mas com poder naval. E mais importante, a segurança energética da China está sob ameaça direta. Pequim importa mais de 10 milhões de barris de petróleo diariamente por via marítima. 40% passam por Hormuz. A perda do petróleo iraniano por si só é gerenciável, mas o verdadeiro problema é o próprio Hormuz. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar. A maior parte do petróleo do Golfo da China passa por esse estreito. Enquanto os Estados Unidos controlarem o estreito, a segurança energética da China está à mercê da Marinha dos Estados Unidos. Esta não é uma imagem aceitável para Pequim. E é exatamente por isso que a mudança de direção de Rich Starry tem muito mais significado do que uma manobra comum de petroleiro. É o momento em que a reivindicação da China ao poder global foi testado no mar. Agora, chegamos ao ponto realmente crítico. A China considerará opções militares para romper este bloqueio? Enviará navios de guerra? Pequim está enfrentando dilemas muito difíceis, e cada opção tem um preço muito alto. Primeira opção: testar o bloqueio dos Estados Unidos com força militar. A Marinha Chinesa pode enviar navios de guerra para Hormuz? Em teoria, sim. A China tem uma base militar no exterior em Djibouti, na África Oriental. A Marinha do Exército de Libertação Popular mostrou um crescimento dramático na última década, e sua rede de portos, que se estende do Marrocos a Moçambique, oferece infraestrutura pronta para operações militares. Mas Hormuz é um palco muito diferente de Djibouti. Contra o poder dos Estados Unidos no estreito, a Marinha Chinesa está em uma desvantagem séria. 3 grupos de ataque de porta-aviões, mais de 15 navios de guerra, patrulhas aéreas contínuas, vigilância por satélite. Desafiar diretamente essa força significa guerra, e a China não está em posição de arriscar um conflito direto com os Estados Unidos, especialmente durante um período de tensões contínuas com Taiwan. Um navio de guerra chinês forçando a linha de bloqueio criaria um encontro direto entre 2 potências nucleares no mar. Um momento assim ocorreu pela última vez durante a crise dos mísseis de Cuba, em 1962. Segunda opção: táticas de zona cinzenta. O método que a China tem usado há anos no Mar do Sul da China, mostrando presença com navios da guarda costeira de casco branco e milícias de pesca em vez de navios de guerra.
Pequim poderia tentar enviar navios comerciais com escolta da guarda costeira, um comboio não militar, mas dissuasor. A marinha chinesa poderia estabelecer presença no Golfo de Omã sob o pretexto de operações de segurança marítima sem quebrar diretamente o bloqueio dos Estados Unidos, mas fazendo sentir sua presença. Mas a tática que funciona no Mar do Sul da China pode produzir resultados diferentes aqui. Eles não estão enfrentando a guarda costeira das Filipinas, estão enfrentando 3 grupos de ataque de porta-aviões dos Estados Unidos. O cálculo de risco é totalmente diferente. E se a China enviar um comboio de petroleiros como escolta militar e os Estados Unidos o pararem, o blefe de Pequim é provado para o mundo inteiro. A retórica do mundo multipolar cai por terra. Terceira opção, pressão diplomática e econômica. O cartão de veto do Conselho de Segurança da ONU está nas mãos da China. Ela pode bloquear qualquer resolução da ONU que legitimaria o bloqueio dos Guestiquios. Pode apoiar as exigências de passagem condicionais do Irã para construir oposição internacional e pode aplicar pressão econômica direta sobre Washington, escalar a guerra comercial, vender títulos do tesouro dos Guestiquios do CIO, usar as cadeias de suprimentos como arma. Mas nada disso abre o estreito. Manobras diplomáticas levam tempo e as refinarias da China estão correndo contra o tempo. Pequim tem 130 dias de reservas estratégicas de petróleo, mas o consumo está acelerando sem o petróleo iraniano e com Hormuz parcialmente fechado, e cada dia que passa força a dependência de fontes alternativas. Rússia, África, América Latina, a preços mais altos. Quarta opção, talvez a mais importante, esperar e aproveitar a oportunidade. Pequim está fazendo exatamente isso agora. Em março, interrompeu completamente as exportações de gasolina e diesel, pressionando o Japão e a Coreia do Sul, enfraquecendo seus próprios rivais regionais. Começou a comprar GNL dos Estados Unidos, reabrindo importações que havia cortado durante a guerra comercial graças à crise. Está fornecendo combustível para o Sudeste Asiático para expandir a influência regional. A crise está prejudicando a China, mas Pequim está conseguindo prejudicar ainda mais seus rivais enquanto gerencia seus próprios danos. Quinta opção, construir uma rede alternativa permanente que contorne Hormuz. Rotas de desvio do Golfo através do porto de Gwadar no Paquistão, Pequim vinha construindo infraestrutura exatamente para este cenário há anos. A crise provou o valor estratégico desses investimentos, mas essas linhas ainda não conseguem igualar a capacidade de Hormuz. Solução de longo prazo, não emergência de curto prazo. A China não pode desafiar militarmente os Estados Unidos. Táticas de zona cinzenta não são suficientes em Hormuz. A diplomacia leva tempo. Esperar para ver funciona a curto prazo, mas as reservas não duram para sempre. Pequim calcula, mas não assume riscos. E essa espera é em si uma mensagem. Então, por quanto tempo os Estados Unidos podem sustentar esse bloqueio? E até que ponto podem pressionar a China? O poder dos Estados Unidos em Hormuz é avassalador. 3 grupos de ataque de porta-aviões, USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford e USS George H.W. Bush se aproximando. F-35Cs, FA-18Es, destroyers da classe Arleigh Burke, aeronaves de reconhecimento P-8A, Poseidon, submarinos, mais de 50 mil militares. A superioridade aérea, marítima e submarina pertence aos Estados Unidos, e a China não tem nada parecido na região. Mas a dimensão do bloqueio que visa a China não é apenas militar, é econômica. A ameaça de tarifa de 50% de Trump é direcionada diretamente a Pequim. Alegações de fornecimento de armas ao Irã, sistemas de defesa aérea, estão elevando as tensões a um novo nível. E a visita planejada de Trump à China no próximo mês alimenta essa equação. O bloqueio serve tanto como pressão militar quanto como alavanca diplomática. Mas a capacidade dos Estados Unidos também não é ilimitada. Primeiro, a sustentabilidade do bloqueio. Manter 3 grupos de ataque de porta-aviões em Hormuz indefinidamente é logisticamente difícil. Rotação de pessoal, manutenção, reabastecimento de munição. O apoio dos aliados é mínimo. O Reino Unido, a Alemanha e a Austrália recusaram. Os Estados Unidos estão conduzindo esta operação em grande parte sozinhos. Em segundo lugar, o bloqueio prejudica os próprios aliados da América enquanto pressiona a China. O Japão e a Coreia do Sul são ainda mais dependentes de Hormuz do que a China. A segurança energética deles também está ameaçada, já que o estreito permanece parcialmente fechado. Os Estados Unidos estão prejudicando seus aliados enquanto tentam protegê-los. Este paradoxo não é sustentável. Terceiro, a capacidade de retaliação econômica da China é significativa. Importações dos Estados Unidos da China, títulos do Tesouro dos Estados Unidos, cadeias de suprimentos. Pequim tem ferramentas que podem causar dor a Washington. Mesmo sem conflito militar, a guerra econômica pode escalar. E quarto, petroleiros chineses já estão testando o bloqueio. Rich Starry conseguiu passar na sua segunda tentativa.
De acordo com a BBC Verify, pelo menos 7 navios ligados ao Irã transitaram pelo estreito desde que o bloqueio começou, 3 sob sanções. Os Estados Unidos não conseguem parar todos ou estão escolhendo não fazê-lo. O bloqueio não é um fechamento completo da passagem, mas uma pressão seletiva, e essa seletividade revela os próprios limites da América. Analistas chineses interpretam o bloqueio de Washington como uma tentativa de vencer por meio de guerra econômica indireta, o que não poderia ser ganho por vitória militar. Eles podem estar certos, mas essa estratégia desgasta ambos os lados. Agora vamos à questão mais crítica. Se este impasse continuar, os Estados Unidos mantiverem o bloqueio, a China não conseguir romper diplomaticamente, mas as necessidades energéticas aumentarem, até onde pode ir a escalada? O Canal 12 de Israel informou que o regime de cessar-fogo pode terminar em breve. Se o cessar-fogo colapsar, as operações militares serão retomadas e o bloqueio ficará muito mais rígido. Com a chegada do USS George H.W. Bush à região, o poder naval dos Estados Unidos aumentará ainda mais. A janela de intervenção da China se estreita a cada hora, e outros atores regionais estão complicando a equação. A Guarda Revolucionária do Irã ameaçou uma resposta firme e decisiva, mas eles carecem de capacidade convencional contra essa força. Barcos rápidos e mísseis costeiros são armas assimétricas, mas ineficazes contra 3 grupos de ataque de porta-aviões. A realidade de que o Irã está impotente no mar o torna mais perigoso em terra. A possibilidade de retaliação através de diferentes frentes via Hezbollah, Houthis e milícias iraquianas está crescendo. A Rússia fornece apoio diplomático, mas tem capacidade limitada de intervenção militar. O compromisso com a Ucrânia restringe severamente seu poder naval. Moscou condenará esta crise na ONU, mas não enviará navios de guerra. Isso torna o isolamento da China ainda mais pronunciado. O abismo entre as palavras de Dong Jun e o retorno do petroleiro revela os limites do poder real de Pequim. As palavras são fortes, a ação é limitada, e esse abismo ou se fechará ou se aprofundará nos próximos dias. Agora, vamos olhar para o panorama geral. Este bloqueio não é um movimento isolado, é a remoção da última carta do Irã. Desde que a guerra começou, a influência do Irã foi retirada uma a uma. A defesa aérea colapsou nas primeiras semanas. Mais de 100 aeronaves da coalizão entraram no espaço aéreo iraniano, atacaram o centro de Teherã e retornaram. Depósitos subterrâneos intocáveis foram penetrados por B-2, carregando bombas de penetração de 14 toneladas. O poder naval foi destruído. Base naval de Bushehr nivelada. Cadeia de comando foi quebrada. Quartel-general da IRGC demolido. Chefe de inteligência e comandante de operações mortos. Rede de procuradores enfraquecida. Centro logístico de Mirabad atingido. Cadeias de suprimento para Hezbollah e Houthis interrompidas. E a última carta do Irã foi Hormuz. Vamos fechar o estreito, manter a economia mundial como refém. Durante décadas, o mais poderoso dissuasor de Teherã. Quando a guerra começou, eles realmente o fecharam, e isso realmente fez os preços do petróleo dispararem, arrastou a Europa para uma crise de combustível, provocou levantes de caminhoneiros da Irlanda à França. Mas agora os Estados Unidos estão forçando a abertura do estreito, limpando as minas, criando um corredor seguro, oferecendo-o ao comércio mundial e, simultaneamente, bloqueando os próprios portos do Irã. O petróleo não pode sair. Materiais não podem entrar. A receita cai para zero. O Irã queria punir o mundo fechando o estreito. A resposta da América. Tudo bem, vamos abrir o estreito, mas seremos nós que vamos trancá-lo para vocês. A própria arma do Irã virou-se contra ele. O estreito está aberto para todos, exceto para o Irã. A frente aliada está mista, e isso não foi uma surpresa para os Estados Unidos. Trump disse que outros países irão se juntar, mas atualmente apenas os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein anunciaram apoio. O Reino Unido, a Alemanha e a Austrália recusaram assistência. A França está distante. Os Estados Unidos estão conduzindo esta operação em grande parte sozinhos, levantando questões sobre a sustentabilidade do bloqueio. 2 grupos de ataque de porta-aviões, dezenas de destroyers, aeronaves de reconhecimento, submarinos, todos necessitando de combustível, munição, rotação de pessoal e manutenção. Por quanto tempo a marinha de um único país pode sustentar uma operação dessa escala? Semanas são possíveis, meses são difíceis, anos quase impossíveis. A verdadeira questão é se o bloqueio esgotará os Estados Unidos antes de forçar o Irã a negociar. Para as nações em desenvolvimento, o bloqueio significa contas de energia mais altas. Índia, Coreia do Sul, Japão, todos os países que compram petróleo iraniano devem encontrar fontes alternativas. A situação da Índia é especialmente crítica. O terceiro maior importador de petróleo do mundo estava comprando petróleo bruto iraniano barato, agora forçado a pagar preços de mercado em outros lugares.
Se o bloqueio se estender, o risco de recessão global é sério. Então, o que o Irã pode fazer agora? Opções existem em teoria, mas na prática todas se estreitaram. Poderia tentar colocar novas minas, mas a superioridade aérea dos Estados Unidos e a vigilância contínua têm a capacidade de impedir isso. Poderia lançar uma operação naval para romper o bloqueio, mas a base naval de Bushehr está destruída. A frota de barcos rápidos é ineficaz. A capacidade de defesa costeira está enfraquecida. Poderia retaliar atacando a infraestrutura energética dos estados do Golfo, como no ataque a Jubail. Mas isso empurraria a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos totalmente para o campo anti-Irã e aprofundaria o isolamento regional. Poderia ativar forças proxy em plena capacidade, mas a cadeia de comando do IRGC está quebrada. O centro logístico de Mehrabad foi atingido. As cadeias de suprimentos estão interrompidas. As negociações de paz com o Paquistão colapsaram. O bloqueio veio logo após esse colapso. A mensagem é clara. Voltem à mesa de negociações ou a pressão se multiplicará. E a realidade mais crítica, o bloqueio está estrangulando a economia do Irã um pouco mais a cada dia. Quando a receita do petróleo chega a zero, os salários dos soldados, a produção de armas e o financiamento de procuradores secam. O tempo não está a favor do Irã. A cada semana que passa, um pouco mais fraco na mesa de negociações. A mensagem de Trump é clara. Sente-se à mesa ou afunde. Durante anos, o Irã assustou o mundo com Hormuz. Este estreito é a nossa arma, disseram eles, e por um tempo foi. Quando fecharam o estreito, os preços mundiais do petróleo dispararam. Crises de combustível eclodiram por toda a Europa. Países pararam. Mas em 13 de abril de 2026, os Estados Unidos tiraram essa arma das mãos do Irã e a reverteram. O estreito está se abrindo, mas os portos do Irã estão fechando. As minas estão sendo removidas, mas o petróleo do Irã está bloqueado. O comércio mundial é livre, mas o Irã está isolado. Não há exemplo mais claro de a maior alavanca de um país ser usada contra ele. Hormuz não é mais a arma do Irã. Hormuz agora é a gaiola do Irã. Os Estados Unidos enviaram uma das maiores forças navais de sua história para Hormuz. A China falou duramente, mas os petroleiros voltaram. 190 milhões de barris de petróleo iraniano encalhados no mar. A ponte estratégica construída ao longo dos anos foi cortada da noite para o dia. Pequim calcula, mas não arrisca. Washington mostra força, mas sua sustentabilidade é questionada. O Irã está impotente no mar, mas é perigoso em terra. A Rússia observa, mas não pode intervir. A distância entre palavras e ações define o equilíbrio de poder do século XXI. E essa distância se fechará ou se aprofundará nos próximos dias. Um petroleiro ou navio de guerra chinês forçando a linha de bloqueio poderia criar o momento mais perigoso desde a crise dos mísseis de Cuba. Naquela época também, a questão eram os navios. E naquela época também, o mundo prendeu a respiração e observou. No Estreito de Hormuz, a respiração está suspensa. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado sobre as análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher.